Irmãos, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Amém. Nós vamos continuar nosso estudo no Catecismo Maior, tratando da seção que fala das aplicações dos elementos da salvação na vida do eleito. Enquanto o Catecismo nos leva para o último elemento, que é a glorificação, ele trata a respeito da segurança e da certeza da salvação, baseado nos elementos que são aplicados no coração do eleito. Então, como podemos tratar a questão da segurança e da certeza da salvação? Os crentes estão já seguros de sua salvação, daquilo que já recebem, né? Nesta vida poderemos ter segurança de salvação? A teologia católica dirá que não, e aí há uma certa coerência na conclusão deles, até porque a salvação depende de uma cooperação entre Cristo, entre Deus e o homem. Há uma sinergia na visão católica para a salvação. Deus faz a sua parte em Cristo e o homem precisa fazer a sua parte, usando aquilo que Cristo deu para ele, para desenvolver a sua salvação, a sua justificação, a sua justiça. E se ele for bem sucedido nisso, ele poderá ser salvo, certo? Ele poderá ser salvo. Não há garantia disso, porque ele precisa se submeter a muitas coisas para que essa segurança, essa salvação aconteça. Essa é a visão católica. Os reformados então resgatam o sentido bíblico, a doutrina bíblica da salvação, e diz: não, a salvação não depende do homem, depende de Deus e do que Deus faz em Cristo. Então a nossa segurança de salvação está relacionado a Deus e não a nós. Então esta é a base da segurança, que nós vamos recapitular e concluir. E baseado nesta segurança, podemos ter certeza. Então há uma diferença entre segurança de salvação e certeza de salvação. A segurança é a base, é o que garante que a salvação é uma realidade consumada, garantida e que não pode ser desfeita. O que é que assegura, o que é que garante, o que é que dá como certeza a salvação? Então essa é a ideia da segurança. O que é que segura, o que é que garante a salvação do pecador? Isso é a segurança. E a consciência desta base de segurança é o que chamamos de certeza de salvação. É o quanto a nossa mente, o nosso coração está convicto e certo desta segurança. Em outras palavras, nós cremos em Cristo para a salvação, e então somos levados a crer que a nossa crença em Cristo é verdadeira. Aí está a certeza. Quando sou então convencido pelas Escrituras, pelo Espírito Santo, de que a minha fé está firmada na fonte certa, de que minha segurança de salvação está no lugar certo. Aí então o Espírito Santo, pela palavra, vai me dar certezas, vai me dar garantias, vai me dar segurança. Então eu já tenho esta segurança independente de estar consciente. Então, pensando nisso, qual é a conclusão? Todo crente tem segurança de salvação, mas nem todo crente tem certeza desta salvação. E não ter certeza não significa não ser salvo. Significa que é necessário que esta fé seja amadurecida, fortalecida na palavra do Senhor. E o catecismo trabalha exatamente isso, da pergunta 71 até a pergunta 79, até a pergunta 81, sobre segurança e certeza de salvação.
Vamos então retomar a pergunta 79, para nós concluirmos ela e passarmos para a pergunta 80. Diz assim, está aí no boletim, foi transcrito as 3 perguntas, para que os irmãos acompanhem o raciocínio e o bloco completo deste raciocínio, né? Então a pergunta diz assim: não poderão os crentes verdadeiros cair do estado de graça em razão de suas imperfeições e das muitas tentações de pecados que os surpreendem? Resposta: os crentes verdadeiros, em razão do amor imutável de Deus e do seu decreto e pacto de lhes dar a perseverança, da união inseparável entre ele e Cristo, da contínua intercessão de Cristo por ele, do Espírito e da semente de Deus que habitam neles, nunca poderão total e finalmente cair do estado de graça, mas são conservados pelo poder de Deus mediante a fé para a salvação. Então, qual é a base de nossa segurança? Segundo os teólogos de Westminster, concluindo todo o ensinamento bíblico, condensando e sistematizando todo o ensinamento bíblico sobre isso, diz que a base de nossa segurança, primeiro, é o amor eletivo e incondicional de Deus para salvar pecadores. Deus escolheu nos amar em Cristo antes de nossa existência no seu plano eterno. Este amor é incondicional, é eterno e irrevogável, não pode ser desfeito, não pode voltar atrás. Deus não deixa de nos amar por circunstâncias nenhuma, até porque o amor, Deus escolheu nos amar sem qualquer motivo em nós, apenas porque Ele o quis. É livre. E este amor objeta salvar, amor salvador, amor salvífico. Ele nos escolheu para nos amar de maneira salvadora, antes de nós existirmos no seu plano eterno, amor eterno, e baseado na relação com o mediador, com Cristo. Então ele nos amou em Cristo, na eternidade, para nos salvar em Cristo. Essa é a segurança. Significa que Deus escolheu nos amar sem qualquer condicionamento em nós que desfizesse ou desse a garantia para este amor. Nos amou, e a base deste amor é a relação em Cristo e no seu plano eterno, de natureza eterna. Então Deus nunca deixa de amar os seus eleitos. Essa é a base da segurança. Primeira base. Segunda base que o catecismo coloca, nós já vimos isso aí, nós trabalhamos na semana passada. A segunda base que eles colocam é o decreto de Deus e o seu pacto. Então escolheu nos amar e decretou a maneira como este amor se revelaria de maneira pactual, por uma promessa redentora, um pacto gracioso e redentor. Então ele decretou manifestar o seu amor salvador para com os seus eleitos através de um pacto de graça que tem como mediador deste pacto Cristo. Então Deus, olha a segurança, o amor eletivo de Deus que o leva a decretar um pacto gracioso com estes eleitos, tendo Cristo como o mediador. E eles continuam: e na execução deste decreto, Deus então nos une a Cristo. Então a união inseparável com Cristo, e esta união não é só quando ela não se dá em primeiro momento na cruz, mas no plano eterno de Deus. Nós já estávamos unidos a Cristo no plano e na mente de Deus. É tanto que quando Paulo fala sobre a predestinação em Efésios capítulo 2, Paulo diz assim: fomos predestinados em Cristo, eleitos em Cristo, amados em Cristo, predestinados para sermos conforme a imagem de seu
Filho. Então toda vez que ele fala do plano de Deus em relação a nós, que está sendo executado no tempo, na história, ele diz: ele, quando planejou isso, já nos uniu ao seu mediador. Então essa união com Cristo, essa união espiritual com Cristo, por isso que Paulo pode falar da nossa salvação na eternidade. Ele diz assim: Cristo morreu por nós na eternidade. Olha que coisa misteriosa e fantástica. Ele diz assim, que Cristo morreu por nós, que Cristo realizou a nossa redenção na eternidade. Como isso? Ele está falando exatamente do plano, do decreto, do pacto de Deus. Está falando do planejamento de Deus, que a nossa salvação, primeiro, ela é uma realidade de planejamento divino na eternidade, e que isso se executa no tempo da nossa existência, na vinda de Cristo, na aplicação do Evangelho no nosso coração. Então, a nossa união espiritual com Cristo, que se dá na mente divina em primeiro momento, e que se manifesta no pacto, porque quando Deus promete o Redentor em Gênesis 3,15, ele divide a humanidade espiritualmente entre descendência da serpente e descendência da mulher. Quando ele traz de maneira simplificada o pacto e diz: só há duas raças, dois povos, duas descendências espiritualmente falando no mundo: os filhos da serpente, a descendência da serpente, representados em Caim, ou seja, os preteridos, os ímpios destinados à condenação, e os filhos e a descendência da mulher. É tanto que na descendência da serpente o termo é genérico, a descendência, mas no da mulher é o teu descendente. Por que isso? Porque Cristo é o representante da raça redimida, Cristo é representante da humanidade resgatada, restaurada, refeita, recriada, do povo santo, é o cabeça do corpo. Então ela é representada por este mediador, pelo cabeça. Então ele diz assim: o descendente. Nós estamos em Cristo, para mostrar que nós estamos em Cristo, e o desdobramento do pacto vai mostrar exatamente isso, onde o povo de Deus, a aliança do Senhor com o povo de Deus, vai estar sempre atrelado à figura do mediador, até que isso fica claro na revelação de Cristo, né? Então mostrando que ele representa, por estar ligado espiritualmente ao seu povo eleito. Então essa união espiritual com Cristo, ela não passa a acontecer no chamado do Evangelho. A gente passa a desfrutar dos benefícios de estarmos ligados espiritualmente a Cristo. Então nós estamos ligados espiritualmente a Cristo desde a eternidade. Por isso que Cristo fala de nós, por isso que ele nos chama de ovelhas do seu aprisco, de ovelhas que o Pai lhe deu, aqueles que pertencem ao Pai, que foi dado para ele, é dele, pertence a ele, é propriedade. Então nós já vimos isso aqui quando falamos sobre justificação pela fé. Cristo não veio, nós não nos tornamos propriedade de Cristo porque ele nos comprou quando éramos escravos, por não termos dono. Éramos escravos sem dono, sem identidade. Não, nós somos propriedade de Cristo antes do resgate, e é exatamente o motivo por que ele nos resgata. Nós éramos de Cristo e fomos escravizados pelo pecado, por Satanás, pela ira divina. Então Cristo vem nos resgatar porque somos propriedade dele. Ó a diferença. Nós não nos tornamos propriedade de Cristo quando ele nos salva. Ele nos salva exatamente porque nós já somos propriedade dele. Então o que Cristo vem fazer? Resgatar aqueles que lhe pertencem. Olha como fica diferente o entendimento de salvação. O que Cristo vem fazer é exatamente resgatar os que são seus. Ele diz: o Pai me deu, são meus, pertencem
a mim, são propriedade minha. E quando Cristo resgata a sua propriedade, ele coloca o penhor da propriedade, ele coloca o Espírito para dizer: pertence a mim, e agora ninguém mais pode escravizá-los. Eles não podem mais sair do meu domínio, da relação comigo agora. Então, a união espiritual com Cristo é uma das bases de nossa segurança, relacionada a todos os outros elementos anteriores. E baseado nisso, Cristo continua intercedendo por nós. Então, outro elemento dessa segurança, a intercessão contínua de Cristo pela sua propriedade, pelos seus, pelos que lhe pertencem, pelos filhos do reino, pelos irmãos de Cristo. Então ele diz, ele continua intercedendo. Sua intercessão contínua é a segurança de nossa salvação, é a permanência na fé, na relação com Cristo e no desfrute dos benefícios e da graça dispensados para nós em Cristo. E aí, por fim, o catecismo vai mostrar, que nós já vimos até aqui, tá? Estou fazendo uma recapitulação do que falei semana passada. E então, o catecismo mostra que um outro elemento importante da nossa segurança é a presença do Espírito Santo produzindo mudança em nossa vida e apontando para a presença da semente divina em nós. Então, a presença do Espírito e os indícios da nova natureza, que é a semente de Deus, a semente divina. Que semente divina é essa? Já falamos aqui. É a semente da santidade, da natureza, do caráter santo de Cristo sendo forjado, sendo feito em nós, produzindo um caráter novo no caráter santo de Cristo. Então essa é a semente divina, a semente da santidade, da perfeição, da justiça. Por isso Cristo disse que deveríamos ser santos e perfeitos como é o Pai. Por isso que Deus dizia para o seu povo na antiga aliança: sede santo porque eu sou santo. Então o objetivo de Deus é formar um povo que reflete a sua perfeição e a sua santidade, mas isso é feito através do seu Filho. Então a presença do Espírito produzindo esta mudança e a semente de Deus já colocada em nós, a semente da nova natureza, são os últimos elementos dessa segurança. Vamos ver então esta parte aí final da pergunta, da resposta da pergunta 79. Então, a intercessão de Cristo por eles e o Espírito e a semente de Deus que habitam neles. Vamos ver aí o texto de 1 João, capítulo 2, alguém abre e leia, por favor. 1 João, capítulo 2, João capítulo 2, versículo 27 e capítulo 3, versículo 9. Outro irmão abra 1 Pedro, capítulo 1, versículo 23. Esses três textos. Primeiro, 1 João capítulo 2, versículo 27. Quem achou ler? Quanto a vós outros, a unção que dele recebeste permanece em vós, e não tendes necessidade que alguém vos ensine, mas como a sua unção vos ensina a respeito de todas as coisas, é a verdadeira e não é a falsa. Permanecei nele, como também ela vos ensinou. Rapidinho aqui. Primeiro, a visão pentecostal de unção é totalmente estranho ao ensino bíblico sobre unção. Um colega meu brincava no seminário dizendo assim: não, esse negócio de unção é um erro de português, é porque uns são, outros não são. É porque um é, né? Um é, dois são. Então isso é um problema de português. Mas, piada à parte, a unção que João fala não tem nada a ver com a unção pentecostal, tá? E também não está necessariamente ligado a unção de ordenação dos ofícios do Antigo Testamento.
da unção de rei, da unção de sacerdote, da unção de profeta, que estava relacionado à presença do Espírito Santo, outorgando dons teológicos e também teocráticos para o governo teocrático, como os dons que Davi e Saul tinham, que poderiam ser perdidos. São habilidades e dons que são dados pelo Espírito Santo para uma determinada função, para um determinado trabalho, como no caso ser rei Israel. O rei Israel recebia dons dados pelo Espírito Santo, habilidades dadas pelo Espírito Santo para governar o povo de Deus. Daí Davi dizer: não retire de mim o teu espírito, a tua unção, porque ele está se referindo ao que aconteceu com Saul, que a Bíblia diz que assim que Deus rejeitou Saul, o Espírito de Deus saiu dele. Daí a confusão pentecostal de que Espírito entra e sai, de que salvação pode ser ganha e perdida, ganhar, perder, salvo, perdido, agora eu tenho, agora não tenho, por causa de um desses exemplos, que é o caso de Saul, em que ali é a respeito dos dons teocráticos, dons de governo, dons de exercer a função de governar o povo de Deus. Davi viu que Saul perdeu essa habilidade, perdeu este dom, perdeu esta presença influenciadora do Espírito Santo, que foi substituído pela presença influenciadora dos demônios. Tá? Daí os pentecostais dizem: quando você pede salvação, aí você fica mais endemoniado. Aí tinha o Espírito Santo, aí o Espírito Santo sai de maneira redentora. O Espírito Santo nunca sai, nunca deixa de influenciar espiritualmente aqueles que ele faz morada e habitação redentora. E este exemplo não pode se aplicar ao aspecto redentor, porque Saul nunca foi apresentado como um crente, como um eleito, como um redimido, mas como alguém que fazia parte do povo de Deus e foi escolhido para temporariamente governar o povo de Deus e receber influências do Espírito Santo para fazer isto, mas que ao manifestar a sua impiedade, Deus manifesta a sua rejeição e a remoção de todas as bênçãos que Deus havia colocado sobre ele, certo? Então, a unção de rei, a unção de sacerdote, a unção de profeta, que era simbolizada, o que era a unção neste contexto, era o poder e a influência do Espírito Santo sobre estes indivíduos, que era simbolizada, representava na cerimônia de apresentação pública, de invocação de autoridade, que nesta cerimônia havia a presença do óleo, onde este indivíduo era ungido com óleo, porque a palavra aí ungir é derramar sobre, é untar, derramar sobre algo. Então o óleo feito de azeite de oliva, derramado sobre a cabeça do sacerdote, do profeta, do rei, simbolizava a separação deste indivíduo para o exercício de um ofício específico no povo de Deus, em que o Espírito Santo estaria presente, dando-lhe as habilidades, os dons para exercer aquela função. Todas essas funções apontavam para Jesus como o verdadeiro ungido. Aí veja, Jesus não passou por daí uma confusão pentecostal. Não existe objetos ungidos. Não tem isso, objeto ungido. Você já viu dizer que tem óleo ungido? Gente, como é que o óleo é ungido se o óleo é o objeto da unção? Se é ele que unge. Eu tenho aqui um óleo ungido. Mas sabe o que é óleo ungido? É o óleo benzido. Ou seja, o indivíduo ora sobre o óleo, invoca uma bênção de Deus, então ele abençoa o óleo, transmite poder de bênção para o óleo, e o óleo vira um objeto ungido, para ungir. Então aí você bota na testa, bota nos objetos, para transmitir a bênção. Gente, onde é que está isso na Bíblia? Que os servos do Senhor orou sobre o óleo, para o óleo transmitir poder? Talvez esteja se referindo a um lenço que acho que
que é Pedro que... Paulo. Preguei semana passada esse texto. Foi isso? Paulo não orou sobre os objetos, não fez oração nenhuma, nem invocou, nem transmitiu. A bênção de aqueles objetos curaram, porque o poder de Deus que estava em Paulo foi extensivo aos seus objetos de uso pessoal. O texto diz claramente: e levando um dos lenços do uso de Paulo, diferente daquele indivíduo que pega aquele lenço cebosento dele, passa na testa e diz: "Ei!" e joga lá, que eu não vou dizer que foi Valdomiro que fez isso, e joga, e diz: "Aí, ungido." Ele está se intitulando apóstolo. Segundo, Paulo não mandou ninguém levar nada. Deus estava manifestando um poder, e tinha o objetivo de manifestar um poder através de Paulo, de tal maneira na cidade de Éfeso, que então o Senhor curou aquelas pessoas ao ouvir Paulo, ao ter contato com o Evangelho, ao saber o Deus de quem Paulo estava falando, para exatamente diminuir o poder e a influência que o reino de Satanás tinha. Lembra que nós vimos isso aí na cidade de Éfeso, na prática de ocultismo, de magia, de uma série de coisas que nós vimos aí. Então o Senhor faz esse contraponto, mostrando o real poder de Deus através dos seus representantes, no caso os apóstolos aí, o apóstolo Paulo, que tem um poder, sim, Cristo sim transmitiu um poder para ele, Cristo sim transferiu um poder para ele, né, para ser usado como confirmador do Evangelho. Mas a mesma coisa... Já ouviu, presbítero? Com relação a objetos, Moisés, ele instituiu, ele colocou um objeto que parece uma serpente, né, no meio do arraial. A serpente de bronze. Então o povo começou a querer adorar, e aí foi mandado destruir. Exatamente. Virou um objeto de superstição e de idolatria. Ele já tinha cumprido seu propósito teológico, que era ensinar sobre Cristo naquele contexto do que o juízo de Deus veio, né? Inclusive é um texto que é uma história da redenção, uma forma de ensinar a respeito da justificação pela fé, bem interessante, porque Cristo cita em João, né, em João capítulo 3, assim como Moisés levantou a serpente no deserto, importa que o Filho do Homem, ele faz esse paralelo, seja levantado e atraia todos a si para que sejam salvos, mostrando que aquela serpente representava exatamente a providência salvadora de Deus, para que no exercício da fé, olhando para a serpente como providência de Deus, no exercício da fé eles fossem curados daquilo que estava na sua veia, que era o veneno da serpente, mostrando que somos justificados, ou seja, libertos de um pecado, de um mal que está em nosso coração, por meio de uma fé em algo que está fora de nós, que é a justiça do Redentor. Então Jesus disse: ao me contemplar, esse contemplar é pela fé, eles serão curados de quê? De um veneno que corre sobre as suas veias. Que veneno é esse? Pecado. Justificados pela fé em Cristo. Tá? Passado o óleo na minha testa pelo pastor presbiteriano aqui do Feira Santana, que eu não lembro o nome dele. Um ecumênico que tinha aí? Não era ecumênico, não. Não era não, né? Ah, tá, eu sei. Esse outro aí não era ecumênico, não. Esse outro é outro título, deixa pra lá. Ele deve ter se enganado, né? Hã? Ele deve ter se enganado, porque ele estava com o frasquinho e virou do bolso. Ele deve ter se enganado? Eu prefiro. Tá bom, tá. Ele deve ter se enganado. Ele trocou, era outra coisa. Eu acho que ele não se enganou, não. Eu acho que ele acredita mesmo nisso. Ele quer dizer, primeiro, a ênfase lá é na oração, não é no óleo. Segundo, o texto é enigmático, ele tem muitas dificuldades, e uma das possibilidades de interpretação no texto é o óleo sendo usado para fim medicinal. É muito provável, óleo de oliva sendo usado para fins medicinais. Como a gente faz hoje? A gente não toma um remédio e ora? Né? A gente não toma remédio e ora? Não faz isso? Faz, não faz? Faz. Então tá, toma remédio e ora. Por que a gente ora se a gente toma o remédio? Porque como um crente eu acredito que aquele remédio só vai ter o efeito mesmo se Deus quiser, e que ele pode agir por meio ou a parte daquele remédio, ou não agir de maneira nenhuma como eu quero, agir diferente. Então eu oro porque minha confiança final é no poder e na providência de Deus, que pode usar meios ou não. Então
Tiago enfatiza a importância da oração, tanto que um dos pontos mais fortes de Tiago é: a oração de um justo vale muito pelo seu efeito. Esse é um dos pontos altos do texto de Tiago, né? Ele está num contexto em que ele vê, por exemplo, Tiago não é apóstolo, mas ele vê os apóstolos manifestando o seu poder. Muitas vezes os apóstolos usaram o óleo e usaram objetos medicinais para manifestar o poder de Deus através desses objetos. Tem um texto que fala dos apóstolos fazendo isso, mas usando a autoridade apostólica. Mas Tiago talvez esteja fazendo referência, lembrando disso, do uso que até os apóstolos fizeram de elementos medicinais como óleo de oliva, e pode estar dizendo que a ênfase ali é que ao usar um medicamento, ao usar um elemento medicinal, sua confiança primária deve estar em Deus. Aí está a fonte da verdadeira cura. Então a oração da fé cura. Veja que a ênfase não está no objeto e nem o relaciona à cura. Diz assim: está alguém enfermo, ora e bota o óleo sobre ele. E a oração da fé curará o enfermo, e tendo cometido pecado, lhes serão perdoados. Então a ênfase toda na manifestação do poder em Tiago está na resposta da oração. Pastor, pergunta. Sim, meu irmão, abra seu coração. Eu, quando às vezes vou tomar um remédio, antes de eu tomar um remédio, eu peço que o Senhor abençoe. Claro, e deve fazer sempre isso. Ele pode lhe curar ou lhe dar o alívio apenas fazendo que o medicamento tenha efeito, ou pode agir a parte do medicamento e ainda lhe curar de sua enfermidade, se ele assim o quiser. Se ele assim o quiser, né? Então, é não ignorar os meios que Deus manifesta a sua graça. Agora, óleo ungido, primeira coisa, óleo ungido, isso não existe na Bíblia, gente. Isso não existe. Um óleo especial que cura, que traz bênção, não existe isso. Os apóstolos usavam o óleo que era produzido, vindo de produtos que eram para fins medicinais, e os usava em aspectos religiosos segundo a orientação da palavra de Deus, até como uma forma de ensinamento para o povo a respeito do poder curador. O próprio Deus tem um termo no Antigo Testamento muito interessante, que é assim: a bálsamo em Gileade, né? E Deus é o verdadeiro, que exatamente havia bálsamo. Até hoje, né? Deve ter. Interessante que o texto do... Mas eu só concluí, mas ele diz assim: mas eu sou o verdadeiro bálsamo do meu povo. Ó, essas formas, usando objetos e meios, eram até maneiras temporárias de ensinar a respeito de como o poder de Deus se manifesta curador, transformador, salvador em Cristo. Dar ênfase a esses objetos é roubar a glória de Cristo e o meio ordinário de termos o poder de Cristo. Qual é? Oração, irmão. O povo me pergunta direto: pastor, o senhor não acredita? O Silas Malafaia disse que nós não acreditamos. Eu estou falando porque ele disse, está lá no YouTube, e ele falou com essas palavras. E ele me citou, porque ele disse que os reformados, os calvinistas, os presbiterianos não crêem no Espírito Santo e não crêem na cura. Mentiroso e ignorante, porque não lê a literatura reformada para poder falar isso. Ele tinha que, no mínimo, ter lido a literatura reformada para dizer isso. Nunca leu. E nunca ouviu um pregador de verdade, reformado, e desprovido de todos os preconceitos dele, para ouvir de verdade e fazer uma conclusão justa, fazer um julgamento justo, não segundo a aparência, mas segundo a reta justiça, de que nós reformados não acreditamos em milagre, no poder do Espírito Santo. Nós não cremos no poder do Espírito Santo, na presença do Espírito Santo. É um mentiroso, porque ele nunca leu literatura reformada de verdade. Então, cremos sim, só não cremos que o Espírito Santo tem um ministério à parte, independente de Cristo. Jesus disse: ele vem falar de mim, ele vem testemunhar de mim, ele vem converter as pessoas a mim, ele vem promover o meu reino. Não tem um ministério à parte do Espírito que fica jogando para cima e fazendo o que ele quiser. O Espírito Santo conduz as pessoas
para Cristo, para a obra de Cristo, para o testemunho de Cristo. E os dons que o Espírito Santo dá é para edificar a igreja em Cristo. Então cremos no poder do Espírito, na função real do Espírito na igreja. Cremos nos dons que o Espírito deu à igreja, entendendo que alguns cessaram porque tinham o objetivo de trazer a Bíblia para nós, e chegando ela, estes dons se fazem desnecessários, incluindo ter o poder de curar como um elemento confirmador de autoridade apostólica para trazer a Escritura. Mas dizer que pelo fato que cremos na cessação dos dons extraordinários, como o dom de curar e de profetizar, que nós não cremos no Espírito Santo e nem no poder do Espírito Santo e nem na cura, cremos. Como é que a cura se dá na igreja? Estava um dia desse conversando com alguns jovens sobre isso. Como é que a cura se dá na igreja? Se dá como Tiago disse, dão tanta ênfase na palavra óleo em Tiago e esquece que a mensagem principal de Tiago é a importância da oração por todos os crentes, como busca pelo poder de Deus, exercício de fé e manifestação do poder de Deus. E a oração da fé curará o enfermo. Então, como é que Deus manifesta o seu poder curador na igreja? Quando a igreja se curva. Por que não vem quinta-feira orar, fica querendo usar objeto ungido, querer participar de reuniões supersticiosas, de campanha de não sei o que mais lá, de fórmula mágica, de pó de pirlim-pim-pim? É a oração que coloca o crente na dependência do Senhor, no exercício da fé, na confiança em Cristo, e aguarda a manifestação do poder de Deus. Então nós oramos pedindo a cura, pedimos que Deus tenha misericórdia, e quantos Deus tem curado em nosso meio, quantos testemunhos de graça divina manifestada no nosso meio. O que nós não fazemos é a promoção de curas, porque a promoção é do nome de Cristo como Salvador completo, não atrair pessoas para um elemento de bênção desassociado da redenção. O que não fazemos é autopromoção, o que não fazemos é escândalo, o que não fazemos é chamar a atenção para os pontos errados. Culto de cura, o culto é para Deus, e se Deus no seu culto quiser curar os enfermos, é sua graça, sua providência. Mas não tem culto de cura, não tem culto de libertação, não tem culto de descarrego nem de carrego. Culto é para Deus, é louvor para o seu nome, e Ele manifesta seu poder em seu culto como Ele quiser. Mas não fazemos promoção dessas coisas. É por não fazermos promoção dessas coisas, não fazemos culto voltado dessas coisas, porque isso atrai as pessoas para o ponto errado, mas chama a atenção. Porque quem não quer o tempo todo ir numa igreja que todos os dias tem cura? Meu irmão, se for uma igreja que todo dia tem cura, pensa numa bênção. Primeiro os hospitais já estavam tudo fechados aí, nem até doente. Se isso fosse verdade, e se isso fosse ensinado pela palavra de Deus, eu não ficava gripado, porque sentia a coriza, eu corri, disse: pastor, ora aqui, manifesta, ponto, está curado, não tem doença nenhuma. Mas é assim? É assim? Não. Mas eles fazem parecer que e que lá tem porque acredita, aqui não tem porque não acredita. Aqui não tem cura todo dia, não chove cura aqui todo dia, porque não acredita. Mentirosos, mercenários, mercadores do evangelho. Paulo já tinha avisado, Jesus já tinha alertado sobre eles. Estes que elegem um elemento, um aspecto, querendo as bênçãos de Deus associado do real, da verdade. Então, meus irmãos, é a unção aí, que eu só estou tentando explicar a unção de João. Eu sou muito fraco para ser, eu não consigo ser lacônico, não tem jeito. Mas veja, a unção de João não tem nada a ver com o óleo que ungia os sacerdotes e a unção do Espírito para revestimento de poder teocrático, mas está falando exatamente da influência iluminadora do Espírito Santo para dar entendimento sobre Cristo. Aí é isso que eu quero dizer, todo crente é ungido pelo Espírito Santo. Todo crente tem a unção do Espírito, que é a iluminação do Espírito Santo, o entendimento do Espírito Santo que nos une a Cristo para compreender quem é Cristo. O poder que o Espírito, a capacidade que o Espírito nos dá para entender quem é Cristo e crer nele. O Senhor não pode ungir ninguém, o Senhor não tem poder de ungir ninguém.
Você tem poder de orar para que a unção do Senhor venha sobre. Mas ungir, poder de ungir ninguém. Eu acho interessante que o texto do bom samaritano, que é exemplo, que Cristo coloca como exemplo de uma pessoa que está cuidando de outra que está doente, fala de se colocar vinho e óleo. Naquela época não se sabia qual era o efeito do vinho, o que o vinho fazia, porque ele tinha álcool que matava os germes. E o óleo sempre foi usado para proteger, para que novos vírus não entrassem nas feridas, né? Mas as pessoas também não tinham essa ideia. Inclusive, eu acho que Paulo descobriu mais sobre isso e mandou Timóteo tomar para tratar questões gástricas. Timóteo disse: você está com problema intestinal aí, toma um pouco de vinho, não toma só água mais. Água, já tomava água, sabendo a importância da água. E né? Não sabia do efeito do vinho. Tinha muito pylori, né? pouco conhecimento sobre essas coisas. Então Paulo diz assim, provavelmente tendo informação sobre novas pesquisas, novo tratamento com vinho, diz assim: não tome, porque você percebe que a orientação ali é de fato medicinal, né? Paulo está dizendo assim: por conta dos problemas gástricos, por conta dos problemas intestinais que você tem, não toma mais agora só água, toma também um pouco de vinho. Mas Paulo não é o bambambam da cura? Ele podia só dar uma palavra de esteja curado. E ele tinha poder para fazer. Tinha. Mas ele já está mostrando que não é para ficar brincando de fadinha e de mágico da lâmpada. Aqueles dons tinham um objetivo específico. Eu pergunto: Jesus curou todas as pessoas doentes dos dias dele? Sinceramente, Jesus curou todas as pessoas que estavam doentes? Não. Mas todas que iam a ele, ele curava. Por quê? Porque era naquela hora que seu poder precisava se manifestar para confirmar a sua messianidade, que ele é o verdadeiro Cristo, que significa o ungido de Deus, aquele que tem o Espírito Santo sobre ele e tem o poder de curar, mas a cura está associada à salvação, que ele é o salvador do homem todo, não só da alma, mas da alma e do corpo, porque a aplicação final de nossa redenção, estaremos livres do pecado na alma e no corpo. Por isso que não vamos mais adoecer, nem sofrer e nem morrer, mas isso só quando a obra se completar. Enquanto isso, eu vivo na dependência da graça contínua sendo derramada sobre mim. E uma das formas de buscar esta graça é orando. Paulo orou para que o espinho na carne fosse tirado. O Senhor disse: hoje não, Paulo, hoje não. Hoje eu te sustentarei pela minha graça. Hoje basta graça sustentadora. Ponto. Vou deixar o sofrimento com você, porque eu tenho um objetivo nesse sofrimento aí. Se fosse no meio pentecostal, dizia que Paulo ou era crente fraco ou estava endemoniado. É verdade. Comigo eles falariam isso com muita facilidade, porque não me conhecem. Com Paulo eles teriam um dedo, mas iam buscar uma forma de dizer assim: Paulo, ou tu está em pecado, será que nessas viagens aí tu não fez umas besteiras? Ou tu está em pecado e está com essa história dizendo aí que Deus não quis tirar tu não tem, ou tu não tem fé. Eu me enganei contigo, tua fé é muito fraca, que eu nunca te vi também falando em línguas, Paulo. Então, ou tu é fraco, tua fé é fraca, ou tu está em pecado, ou tem um encosto em ti, infeliz. Pega, bota a mão na cabeça, sai, demônio. Não sai isso, demônio, né? Então, você acha que eu estou exagerando? Vá, então, um dia no meio pentecostal para você ver. É exatamente isso. Então, a unção que João está falando é o conhecimento que o Espírito Santo dá, é a iluminação, é o revestimento do poder de fé, de compreensão, de entender Cristo que está sobre cada crente. É isso que João está dizendo. Então todo crente é um ungido, porque a unção do Cristo, o Cristo está nele. Esse é o ponto. O verdadeiro abençoador está nele, Cristo, pela fé. Por isso que eu tenho conexão, eu direto, eu não preciso de mais meios, eu não preciso de objetos, eu não preciso de objeto de manifestação de poder, eu não preciso de mediadores humanos, não preciso de sacerdote, não preciso de templo. Onde eu tiver, se eu estiver no calabouço, no fundo do poço, eu oro, e o poder de Deus se manifestará ali se Ele quiser,
como resposta de minha oração, porque eu estou no verdadeiro abençoador, eu estou no verdadeiro ungido, eu estou unido ao verdadeiro ungido, Cristo. Esse é o meu canal de poder real. E não é nem a oração poderosa, é a oração que nos conecta à fonte poderosa. Porque os ímpios também oram, os pagãos também oram, e fervorosamente, e às vezes mais disciplinados que nós. Quem diga, os muçulmanos são mais disciplinados na oração que nós. Porém, não vale, a oração mais fraca de um crente tem mais poder do que uma vida toda de um muçulmano de oração, porque a dele não vale nada, algarábia sem sentido e lançada ao vento, porque não chega à fonte. Se Jesus falou aquilo do fariseu orando, quando estava orando com arrogância e soberba, disse assim, ele orava de si. Sabe o que significa orar de si para si mesmo? Ele é o orador e o ouvinte da oração. Ele é o ponto de partida e o ponto de chegada. Sabe o que significa isso? Ele é o orador e o Deus que ouve a oração, porque ele é Deus para si mesmo. O arrogante é Deus para si mesmo. Então quando ele fala, é porque eu sou, porque eu sou, eu não sou como os outros, porque eu mereço. Então Jesus está dizendo, ele ora de si para si mesmo. Ele não é um pedinte pedindo a alguém que pode dar, ele é alguém que está falando de sua própria capacidade. Então ele está orando para si mesmo, ele está bajulando a si mesmo, ele está gloriando a si mesmo. Se Jesus falou disso de um fariseu, o que é que ele diz de um pagão? Ele disse que não devemos orar como os hipócritas e sermos ignorantes como os pagãos, que repetem palavras sem sentido, achando que seus deuses lhes ouvirão, porque repetem muito. Então são ignorantes. Não conhecem a fonte, desconhecem a fonte de poder realmente. Então, não existe oração poderosa, existe oração verdadeira que se conecta à fonte poderosa. A oração cristã, ela é diferente porque ela se conecta a Deus em Cristo, a fonte de verdadeiro poder. Essa é a diferença. Então, continuando aí, alguém pediu a palavra que eu não dei sobre esse sentido. Passando para frente, 1 João, né, ainda em 1 João, capítulo 3, versículo 9. Já lemos o capítulo 2, versículo 27. Então, João diz: já temos o Espírito que nos une a Cristo, ungindo-nos com o entendimento, compreensão de quem somos em Cristo. João diz o seguinte: Deus é luz, seus seguidores são seguidores da luz. Se andarem em trevas, não podem dizer que são filhos da luz. Mas, porém, entretanto, todavia, ele diz: nós temos luz que vai se espalhando, vai crescendo. Então temos luz inicial de revelação santificadora, que já faz de nós filhos da luz, mas que precisa continuar caminhando na luz. Paulo fala uma coisa interessante, ele diz assim: nós somos como quem anda na luz. Em Provérbios, Salomão diz assim: que o justo é como uma penumbra de luz, como uma fagulha de luz, que ele começa, ele faz uma comparação ao sol, que começa a espargir seus raios,
até tomar o topo do horizonte, até o que a gente chama de pleno dia. Ele começa como madrugada. A madrugada não tem um misto de luz com escuridão? Não é? Madrugada não é isso? É um misto de luz com escuridão, é um pouco de luz, mas ainda com a presença resistidora das trevas, da escuridão. Só que aí o que é que o sol vai fazendo? Pelo menos em nossa percepção de ponto de vista, o sol vai tomando o horizonte e vai dissipando gradativamente a escuridão, até que chega o que a gente chama de meio-dia. Meio-dia é o ponto alto da iluminação do sol. É como você pegar a lâmpada e colocar no centro do cômodo, espalhando a iluminação para todo o horizonte. Isso, meu irmão, muito bem, crente aí, ó. Provérbios 4:18. O justo é como a luz que vai, né, brilhando até se tornar pleno dia. Leu o versículo posterior? Leu o posterior a esse? Leu, Gustavo? Leia. Eu tirei. Mas eu lhe digo o que está escrito lá: que o ímpio é o contrário disso. É só trevas, não sabe nem se locomover, se locomove como um cego, porque não tem luz para ele. É isso que está aí? Vê aí se é isso. O caminho perverso é como a escuridão, nem sabem eles em que tropeçam. Sabe nem que tropeçam. Olha o contraste. A unção é a iluminação, é o conhecimento de Cristo, é a presença de Cristo iluminador, me fazendo compreender quem eu sou, compreender a realidade. Então ele diz: nós somos filhos da luz, porém não estamos em plena luz. A luz começa a dissipar as trevas em nós. Então olha a conclusão de Tiago, fantástica. Ele diz assim: se alguém anda totalmente em trevas e diz que conhece a luz, é mentiroso. Vive na prática do pecado, não há sinais nenhum de conversão, não abandonou idolatria, não abandonou imoralidade, não abandonou perversão, não abandonou a prática do pecado. Não é nada diferente o ímpio, não tem comprometimento com Deus, com a palavra de Deus, com o reino de Deus. Esse indivíduo mostra que ele ainda está nas trevas, tropeçando na vida, sem rumo, não conhece a luz do caminho, a luz que conduz a Cristo, a luz que conduz com Cristo. Esse indivíduo, João diz assim, não conhece a luz e é mentiroso. É como o crente de hoje, que confia em certos elementos que são abençoados. Sim. Para curar, ignorante. E não sabe nem no que está tropeçando. Diz: não é de Deus, não é em nome de Deus, não fala de Deus, não foi ungido pelo servo do Senhor. Um homem de Deus ungiu, transmitiu poder. Ignorante, cego, sabe nem o que significa. Se perguntar o que é unção, não sabe nem o que é. O que significa, meu? O que é isso? Quem ungiu esse negócio? Sabe o que é isso? Você sabe o que é unção de objetos? Você sabe o que é óleo ungido? É catolicismo no nosso meio, meus irmãos. Ou bandismo também, né? Mas o catolicismo foi influenciado pelas práticas pagãs do Império Romano. Não é novidade não. Certo? Objetos ungidos, poderosos, santos. Isso aí, versão cristã do paganismo. Objetos de poder, de mágicos. Até hoje, os objetos santos, né, sagrados, que tem poder de curar, que tem poder de abençoar, fica lá as chamadas relíquias santas, né? Dizem que tem um pedaço da lança que furou Jesus. Meu amigo, pense, um pedaço da lança, da parte da madeira. Dizem que eles fizeram a Basílica de São Pedro lá vendendo pedlascas da cruz. Foi um dos motivos de Lutero denunciar a igreja e de ir contra as indulgências, porque o ponto alto foi as indulgências, mas as indulgências surgiu associado a supostas descobertas de relíquias santas, mas a motivação primária era construir a Basílica de São Pedro. E Tetzel, primeiro os objetos, os sagrados dizem que descobriu osso de não sei quem, né? O santo sudário, a taça, o draal, né? A taça que Jesus usou, o draal, né? O graal, eu não sei, eu não sou católico, mas é o graal, né? O sudário que Jesus. Essa construção do templo de Israel, dizem que quando esse templo for construído, será a volta de Cristo. Não sei.
Só sei que não tem nenhuma relação com isso. Volta de Cristo, a construção de templo, porque a volta de Cristo está associado ao templo real e espiritual que está sendo construído, que é a igreja do Senhor em Cristo. Cristo substitui o templo e nós estamos em Cristo como edificação deste novo templo. Jesus claramente disse: destruireis esse templo e ele será reconstruído. Estava falando do templo físico, mas associado a ele. O templo hoje é a igreja, é Cristo na igreja, é Cristo na igreja. Não tem mais, aquilo ali é tudo paganismo judaico, idolatria judaica, é tudo o sinal da cegueira, da rebelião deles, da maldição deste povo que rejeitou a Cristo, que ainda aguarda o Messias e aguarda a restauração do templo. E junto com eles está uma ala evangélica chamada de dispensacionalista, que acredita que Israel é o sinal da volta de Cristo. O que acontece com Israel é o que garante a volta de Cristo. Israel ainda é o povo especial exclusivo de Deus. Não, meus irmãos, o povo especial exclusivo de Deus é a igreja mesclada de judeus e gentios. Atos está mostrando exatamente isso. Na exposição de Atos estamos vendo exatamente isso, como a igreja do Senhor está se tornando universal, não de Edir Macedo, mas universal do reino de Deus, de Jesus Cristo, que não é também mormons, dos santos dos últimos dias, é de Jesus Cristo de verdade, não desses hereges mentirosos. Então, meu irmão, eu não espero o templo, eu espero a volta de Cristo. O templo de Israel para mim é coisa de pagão e anticristo, que não quer conta com Cristo. Os sinais da volta de Cristo não está relacionado à construção de templo, está relacionado com toda a seara. Agora é o mundo, e com aquilo que realmente está associado à volta de Cristo, não mais para salvar um povo especial étnico, mas para consumar a salvação do seu povo, que é judeus e gentios eleitos em Cristo. Acabou. Isso é ponto. Então esse negócio, daqui, desde que eu sou menino, Israel vai construir o templo. Não faz muito tempo, eu sou novo. Então, Israel foi expulso da sua terra no ano 70 depois de Cristo. Daí para lá eles viveram vagando durante esses anos todos. Voltaram em 1945. Para vocês terem uma ideia, foi quando o Estado de Israel foi feito, foi instituído, foi refeito, o Estado de Israel, em 1945. Pastor, eles vão procurar. Tem muita gente que fala que o povo de Israel vai ser redimido, a nação redimida. Digo-lhe o seguinte: não sei quantos judeus vão se converter até a volta de Cristo. Uma coisa é certa: a conversão deles só se dá entrando pela porta da conversão na fé em Cristo pelo Evangelho, e ponto. Não tem templo, não tem sacrifício, não tem trono de Davi, não tem Santo dos Santos restaurado, nada disso. Tudo isso perdeu sentido na revelação de Cristo. Senão eu desassocio o projeto de Deus em Israel do Redentor, como se o Redentor não tivesse nada como o projeto de Israel. O projeto de Israel está associado ao Redentor. Ele é o verdadeiro rei, ele é o verdadeiro profeta, ele é o verdadeiro sacerdote. E mais, a Bíblia diz que ele é o verdadeiro Israel de Deus, porque ele é o verdadeiro filho obediente, ele é o verdadeiro servo obediente. Tem um texto do profeta Oséias que ele faz um jogo de palavras entre o povo e o servo, como se o povo e o servo fosse a mesma pessoa. E no final das contas Jesus é o verdadeiro Israel obediente. Jesus é o verdadeiro servo obediente. Ele é a verdadeira igreja, porque é o verdadeiro adorador, ele é o verdadeiro servo. E o que Cristo é, nós nos tornamos nele. Por isso que Paulo ousadamente disse: nem todo judeu é israelita de verdade, porque só o é quem é crente como Abraão, que creu na promessa do Redentor, que é Cristo.
E para que a promessa feita a Abraão se cumprisse e chegasse aos gentios, ele pré-anunciou o evangelho a Abraão. Entendeu aí? Então, a igreja é o povo de Deus porque está em Cristo. E judeu só é povo de Deus se tiver em Cristo. Se não tiver em Cristo, é um pagão, é um idólatra. E Paulo diz isso, né? Paulo diz que Deus falhou com o seu povo porque a maioria deles não creiam em Jesus. Paulo disse: não, de maneira nenhuma. Sua promessa se confirmou com o remanescente fiel, segundo a eleição. Capítulo 11. Sim. E eles voltariam, porque a esperança deles voltar seria cortado, né? A raiz. Há várias interpretações para essa fala de Paulo, né? Olhando o contexto todo, é difícil dizer se Paulo, quando ele fala e então todo Israel será salvo, tem essa conclusão dele, né? Ele usa essa expressão, e então todo Israel será salvo. Se essa conclusão de todo Israel será salvo, ele está se referindo ao Israel espiritual, ao Israel real e final, que é o povo de Deus, numa mescla de judeus e gentios, ou está falando do povo étnico, de quem ele fala muito no próprio texto, e está falando de que o todo Israel se refira exatamente à totalidade dos eleitos pretendidos por Deus? É também possível isso, porque no texto Paulo fala assim, que Deus não falhou com o seu povo quanto ao plano de salvá-los, porque nos dias de Paulo, quem havia sido destinado para ser salvo, foi salvo. Paulo fala isso, Paulo diz assim: eu não estou aqui? Não tem um remanescente fiel que é segundo a eleição? Então Paulo diz: os israelitas que foram destinados a ser salvos nos dias de Cristo foram salvos. Significa que os outros eram preteridos e não faziam parte da eleição salvadora. Quando ele diz, então todo Israel será salvo, é possível que ele esteja também se referindo à totalidade dos eleitos dentro de Israel, à totalidade do povo de Deus. Outros acham que uma terceira possibilidade é dele estar se referindo a uma conversão em massa da nação, da geração que antecede a volta de Cristo, que é uma possibilidade, que ele está se referindo a como o povo de Deus vai visivelmente se render ao seu Messias com uma conversão em massa de uma totalidade da nação de Israel na geração que antecede a volta de Cristo. Porque não tem como todos os israelitas serem salvos, porque muitos já estão no quinto, no primeiro, estão povoando os infernos todos. Tá? Não tem como salvar todos os judeus, porque muitos já estão no inferno. Esse todo está se referindo a algum grupo específico, ou é todos os eleitos de Israel, ou é todos os salvos que recebem o nome de Israel de Deus, Nova Jerusalém. Em Apocalipse, João tem essa visão e chama a noiva de Nova Jerusalém, de a noiva ataviada, faz um jogo entre Jerusalém, cidade, noiva, mulher, faz um jogo de palavras para dizer que é a mesma coisa, que é o povo de Deus final, formado por pessoas de todas as línguas, de todas as raças, de todos os lugares. Ou ele está se referindo a Israel no sentido, aí agora, figurado da palavra, é o povo de Deus em sua totalidade, ou são os israelitas que fazem parte da geração que antecede a volta de Jesus, que experimentarão uma conversão a Cristo. Não é Deus voltar para restaurar o sistema judaico, não. É os judeus entrando pela porta da conversão, pela porta do aprisco, ouvindo a voz do pastor. Meu irmão, se Deus tivesse um plano à parte para Israel da igreja, Jesus não teria dito o que ele disse para os apóstolos, que primeiro ele veio
para os filhos da casa de Israel, para salvar primeiro eles e depois os gentios. Eles entram pela mesma porta de salvação. E depois Jesus ainda disse assim aos apóstolos: preguem a todos, começando em Jerusalém, começando com os judeus. É tanto que Paulo, que não está em Israel, que está pregando especialmente aos gentios, o que é que Paulo sempre faz quando ele chega em uma cidade? A primeira coisa que Paulo faz é ir numa sinagoga e ainda falar do seu amor pelos seus patrícios, de seu desejo de vê-los convertidos. Mas Paulo diz assim: estamos esperando aquele dia que vai se restaurar tudo, que vai voltar tudo, que Deus vai continuar tratando com o seu povo, que vai voltar o rei Israel, que o templo vai ser reconstruído, que o templo vai ser restaurado, não foi ainda destruído, né? Mas que o templo vai ser revitalizado para ter plena atividade de sacrifício, que o sacerdócio levítico vai ser revitalizado, porque tinha assim de desfeito. O sacerdócio levítico na época de Cristo já não existia, que o profetismo vai ser restaurado, que o trono de Davi vai ser restaurado. Paulo em algum momento disse isso? Nunca. Paulo nunca disse isso. Pelo contrário, Paulo disse assim: isso tudo passou, eu vos apresento Cristo, o verdadeiro Filho de Deus e Filho de Davi, que se rendam a Cristo. Por isso Paulo foi expulso da maioria das sinagogas que ele passou, foi chicoteado em uma delas, perseguido e ameaçado de morte. Se o discurso de Paulo fosse um discurso judaizante, fosse a favor da restauração do judaísmo, Paulo seria ovacionado no seu dia, ele seria aplaudido e acolhido. Pelo contrário, nós vamos ver agora, está progredindo o texto de Atos, nós vamos chegar ao momento que vão deliberar para matar Paulo, porque disseram assim: Paulo está acabando. Quando ele chegar em Jerusalém, Paulo vai todo animado para chegar em Jerusalém. Quando ele chegar em Jerusalém, ele vai ser preso, e a acusação que vão fazer a Paulo está indo contra a tradição judaica, a lei, as instituições do Senhor, os ensinamentos do Senhor. Paulo é acusado de antinominista, ele é acusado de antissemita, ele é acusado de ser anti-israelita, pelo ensinamento do Evangelho, porque o Evangelho diz: tudo isso passou, isso não tem mais valor nenhum em Cristo. Cristo é insuficiente. Amém? Aí vem o dispensacionalismo me dizer que Paulo ensinou em Romanos capítulo 9 que vai se refazer o sistema judaico. Por favor, é uma desonestidade com Paulo, é uma distorção tremenda de todo o ensinamento paulino e pregação paulina sobre Cristo, sobre a nova aliança. Então, continuando, e eu quero concluir a pergunta 79, com a graça de Deus. 1 Pedro capítulo 1 versículo 23. Então, para concluir meu raciocínio sobre 1 João, aí João diz: se anda no pecado e não tem sinal de regeneração, é trevas, então mente. Mas quem está na luz ainda tem penumbra de sombra de trevas nele, tem penumbras, a luz ainda não é plena. Então aí João diz: se disser que não tem pecado, é mentiroso. Dois erros graves que João condena aí. Primeiro é viver na promiscuidade, na imoralidade, no mundanismo, dizendo que é crente. Segundo, é dizer que já alcançou a impecabilidade, a perfeição aqui. Não tenho mais pecado, eu sou um perfeito, eu já sou um santo na terra, um santo no mundo. Perfeito, não tenho mais pecado. João diz: está errado todos dois. Tanto o mundano que diz que é crente é mentiroso, como que o crente que diz que já é perfeito e não peca, não tem pecado nenhum dele, também é mentiroso. João diz: o crente é um santo que ainda peca. Eu queria que vocês não pecassem, meus irmãos, mas é inevitável, porque ainda estamos neste corpo, nesta carne. Então já tem graça providenciada para que a luz continue brilhando sobre vocês. Então toda vez que você peca, pede perdão, a graça vai ampliando, a luz da graça vai ampliando e vai nos tornando mais puros, mais santos e menos pecadores. É isso que João está dizendo, é isso que é a ideia de plena luz, de que a luz vai começando. Esse negócio de que a luz começa e para, não, há uma progressão. Santificação é uma progressão, nós estamos vendo isso aí.
Então ele diz assim, João diz assim, o crente não pode viver pecando. Por quê? Porque nele está a semente divina. Esse é o ponto. Qual é uma das seguranças do crente? O Espírito Santo colocou a semente de santidade nele. O embrião da nova vida em Cristo está se desenvolvendo. A sementinha da nova vida está lá nele. Quem tem a semente da vida santa não pode viver em pecado, diz João, praticando pecado indiscriminadamente, obstinadamente, impenitentemente, sem qualquer consciência de pecado e desejo de arrependimento. João disse jamais, porque o que está nele é uma semente santa, o embrião da nova natureza, da nova pessoa em Cristo, do caráter de Deus em Cristo, santo. A semente da santidade está lá, com todo o potencial. Uma semente é uma árvore com todo o seu potencial genético, biológico lá. Então, se você se converteu, você já é um santo no aspecto de separação e um puro em potencial. Vai crescendo em pureza. Um perfeito em potencial vai crescer em perfeição. Então João diz: a segurança de que estamos salvos e estamos sendo santificados é que foi colocada a semente santa de Deus em nós. Temos a semente divina, o poder de uma nova vida. O Espírito gerou uma nova natureza e está desenvolvendo ela. Continuando, 1 Pedro 1, 23. Quem achou ler? Pois fostes regenerados, não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Pastor, o texto anterior está falando de comunhão entre irmãos. Em João? Não, aqui Pedro. Sim. Tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal não fingido, amai-vos de coração uns aos outros ardentemente. Sim. Ou seja, o amor ao irmão como um termômetro de regeneração. Onde a igreja cheia de confusão, é sinal de que a maioria não é nem convertida. É simples assim. A gente tem medo de fazer a conclusão bíblica das coisas, né? Estava falando exatamente sobre isso aqui com o presbítero Ricardo, com o irmão do conselho. A Bíblia diz que aqueles que são confrontados várias vezes com a palavra de Deus e permanecem impenitentes, não se arrependem, esse é ímpio, tem que ser cortado da igreja. Isso é a orientação de Cristo, de Paulo, de que aqueles que se mantêm obstinados, não querem serem tratados pastoralmente, devem ser expulsos da igreja. Mas a gente faz isso? Não faz não, porque não é popular. Isso aí pode acabar com a igreja, né? Só para ter, não porque eu não duvido disso, mas para ter uma argumentação concreta, um versículo que está falando isso. Eu já entrei Mateus capítulo 18. em conversas que falavam sobre isso, mas você, crente, vai expulsar outro crente da igreja. 2 Coríntios capítulo 6. Mateus capítulo 18. E outros que eu não me recordo agora, mas posso depois elencar para você, tem vários. Mas a igreja acredita nisso. Foi expulso da igreja. Pronto. E tem que ser expulso. Hoje faz mais. Tem medo, é o politicamente correto. Hoje é todo mundo cheio de direito, pode botar até guerra na justiça. Menina, um monte de coisa, né? E tem um bocado de medo. Mas esse é um dos meios de tratar a pureza da igreja, a santidade da igreja e do corpo de Cristo. Claro que você não vai, só porque alguém discordou de você, vai botar para fora da igreja, né? Estamos falando de pecadores inveterados, pecadores impenitentes, pecadores obstinados, de quem Paulo fala em Coríntios. Ele diz assim: diz que é crente, mas vive na idolatria, na imoralidade, na perversão, não se curva diante da confrontação bíblica, não se deixa pastorear, não se deixa trabalhar. Tem gente que vira para vocês e diz assim: rapaz, eu não quero saber disso aí não. Eu acho que tinha que ser cortado da igreja, essa pessoa que abandonou na igreja. Aí a pessoa diz assim: ah, pastor, e se ele for um eleito? Diz, aleluia, amém, glória a Deus. Se for um eleito, vai entrar pela porta da conversão de verdade. Isso vai servir para abrir seus olhos e dizer: eu estou vivendo uma mentira, uma farsa. Isso no futuro, porque por agora Talvez o efeito seja imediato, talvez seja para frente, né? O certo é que se esse indivíduo não se comporta como um regenerado,
ele deve ser cortado quando manifesta a sua impiedade. E ele está dizendo assim, olha, falta de... E aí nós estamos falando de um bocado de coisa, né, cara? Estamos falando assim de coisas graves, mas fofoca, picuinha, facção na igreja. Paulo diz que tudo isso é sinal de carnalidade, mundanismo mesmo. Não, o texto vai continuar falando. Falta de amor. Que o homem é como uma erva, ou seja, a influência da carne, né, do homem é como é o pecado, é como essa coisa que vai e apodrece. Sim. Mas o texto vai continuar no capítulo 2, dizendo: despojando-vos, portanto, de toda maldade, dolo, de hipocrisias, inveja, de toda sorte de maledicência, desejar ardentemente como crianças recém-nascidas o genuíno leite espiritual, para que com ele vos seja dado crescimento para a salvação, se é que tendes a experiência de que o Senhor é bondoso. Ou seja, está dizendo... E que Cristo habita em vós, continua. Chegando-vos para ele a pedra que vive rejeitada assim pelos homens, mas para com Deus é eleita e preciosa, também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados como casa espiritual, para ser sacerdócio santo, a fim de que oferecerdes sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Então Paulo está dizendo aí que a semente santa que gera a nova natureza vai lutar contra as inclinações da carne. Vai surgir, você vai pecar, você vai comer, mas você vai ter um desejo de lutar contra e não de concordar e não de alimentar aquilo. É isso, que a santidade é o termômetro da salvação. E leva a crer que assim, se é que experimentais, né? Que Deus é bom. Que o Senhor é bom, ou seja, que existe salvação em você. Se é que você experimentou a bondade salvadora de Deus em sua vida, é isso. Aí ele disse, mas se vocês são regenerados, foram regenerados pela divina semente, e essa semente é para a santidade. E essas palavras Paulo está dizendo assim, igual a João, mesma coisa que Paulo, perdão, não é Pedro, né? Pedro está dizendo a mesma coisa que João disse. Se vive na prática do pecado obstinadamente, ele diz assim, é sinal de que a semente divina não está lá não, meu irmão. Não tem regeneração não. E a gente tem medo de dizer, em certos casos que a gente convive e detecta, dizer, pai, fulano não tem sinal nenhum de regeneração não, de novo nascimento não, de crente não. Rapaz, precisa se converter. O Espírito precisa gerar uma nova natureza nesse indivíduo aí, porque não tem comportamento, não tem pensamento, não tem palavra, não tem nenhuma maneira de demonstrar que é crente, não demonstra de maneira nenhuma que é crente. E aí algumas pessoas dizem assim, pastor, mas esse julgamento aí não faz parte da igreja. Como assim? Este tipo de julgamento faz parte da pureza da igreja, da santidade da igreja. Paulo disse, julgai, observai, começando por vós, começando por cada um, mas julgai. E no texto que ele fala de 2 Coríntios 6, que ele fala sobre expulsar os obstinados da igreja, ele diz que lá os crentes deveriam julgar uns aos outros, julgar, observar. Ele diz, se alguém dizendo-se irmão foi idólatra, mentiroso, imoral, com os tais nem comais. Aí acho que o comer é da comunhão, não comer de refeição no geral, mas comer de comunhão. Com os tais não comais, ou seja, não tenha comunhão com ele. Não trate ele como se fosse um crente. Se ele não dá comportamento nenhum de crente, trate ele como ímpio. Meu amigo, eu vim aqui falar com você porque eu vim pregar o evangelho para você, vim falar de Cristo para você nascer de novo, meu irmão, meu amigo, porque você não é crente não. Orar pela sua vida para que Deus converta você de verdade. Estava dando todo sinal de que não tem nada de crente. Aí você trata ele como se ele fosse um crente. Paulo diz que não trate quem der sinal que ainda não houve novo nascimento. Paulo diz, não chame de irmão, nem trate de irmão e nem tenha comunhão de irmão. Não faz sentido nenhum. Aí ele diz, por quê? Porque a presença do Espírito bota uma semente divina santa para desenvolver uma natureza santa. Por isso que ele diz assim, portanto, tendo essas coisas, despojai-vos delas. Essa palavra de Pedro é muito boa. Ele diz assim, malícia, maledicência, perversão, briga, fofoca. Ele diz assim, despojai destas coisas
revesti-vos das virtudes de santidade. Se é que vocês são crentes de verdade, se é que Cristo está aí mesmo, se a semente santa foi colocada aí, essa é a segurança da salvação. Foi colocada em mim uma semente santa. O Senhor gerou uma nova natureza no meu coração. Sim, cara, você quer falar? Então, continuando aí, nós vamos concluir. Sendo assim, tendo esses elementos da segurança, certo? Da minha salvação, presença do Espírito, a nova natureza, ele diz, tendo tudo isso, ele conclui: nunca poderão total e finalmente cair do estado de graça, mas são conservados pelo poder de Deus mediante a fé para a salvação. Tendo estas garantias, um crente cai da graça como quem se desvia e tropeça, mas nunca cai e prostrado fica como quem perdeu o seu estado de graça e caiu na desgraça da condenação, como dizem os arminianos, perder a salvação. Diz ele, diz os teólogos de Westminster, sendo assim, porque a segurança está toda fora de nós, no Deus triuno, Pai, Filho e Espírito Santo, no Pai como aquele que em seu amor eterno decretou e nos escolheu. O Filho veio, realizou a obra, nos unindo a Ele, chamando pelo Evangelho para receber os benefícios, intercedendo por nós, colocando em nós o seu Espírito regenerador e santificador. Pronto, essa é a garantia. Isso não pode ser desfeito, porque Deus não mente. Quando eu questiono a salvação, eu não questiono o caráter do homem, eu questiono o caráter de Deus. Por isso que ele diz assim: aquele que prometeu é fiel para fazê-lo. Nossa salvação é uma promessa, é um plano e uma promessa divina. Se eu coloco dúvida na eficácia de minha salvação, eu estou colocando dúvida em quem prometeu ela, em quem deu garantias dela. Não, como alguém já disse, se o homem pode perder a salvação, todo homem perde a salvação. Se o homem pode perder a salvação, todo homem perde. Quem é o homem capaz de garantir sua salvação? Quem? Me diga um, me diga aí. Me diga dos personagens bíblicos quem garantiu a salvação com perfeição de obediência. Me diga um, me diga. Davi? Só Jesus. Davi? Jacó tinha uma irmã que dizia assim: eu detesto Jacó, pastor, eu tenho uma raiva de Jacó. Homenzinho trapaceiro é Jacó. Já sabe, não, o fim da história. Eu disse: a senhora é diferente de Jacó em quê? Me diz aí. Vou mostrar que a senhora é tão trapaceira quanto Jacó. Sabe por que Jacó e a senhora são salvos? Pela graça e misericórdia de Deus, na justiça do verdadeiro perfeito, Cristo. Essa é a diferença. Mas são tudo podre. Está tudo na mesma podridão, na mesma condição. Nada de diferente, nada diferente. Paulo, um exemplo de fé para mim e todos nós. Paulo não cometeu pecado não, né? Paulo não errou, não cometeu equívoco nenhum, não pecou, era perfeito. Paulo disse: Jesus veio salvar os pecadores, dos quais eu sou o pior deles. Se ele é o pior, eu sou o quê? Não diga, só pense, fique para você. Se Paulo é o pior, eu sou o quê? Por quê? Porque essas pessoas entenderam o Evangelho, entenderam que a salvação é obra de Deus, garantida por Deus do início ao fim. E a segurança da salvação não está no que eu faço, mas no que Deus faz por mim, para mim, em mim e por meio de mim. Esse é o ponto. Esse aí que é o ponto. Então ele diz assim: tendo todas essas seguranças, o
crente não pode cair da graça deliberadamente. Não pode perder salvação. Fulano era crente, pastor. Que era crente coisa nenhuma. Ou ele é um crente desviado, ou ele é um ímpio que a gente achava que era crente. Eu tive pensando, acho que essa noite, o problema da pessoa estar afastada da igreja. Sim. E é salvo. Depende da natureza desse afastamento. Mas por incrível, nunca foi na igreja. Ah, nunca foi na igreja e é salvo? Nunca professou a fé em Cristo, é salvo? O ladrão, como é que explica isso? Ele é um eleito. A salvação é quando ela se manifesta na vida do eleito. O eleito pode viver miserável. Pode, claro. Até no último segundo ser chamado pela graça do Senhor e receber a salvação. A partir daquele momento ele deseja estar com o santo. Claro. A partir daquele momento ele é crente. Agora, o que eu acho esquisito, porque assim, pastor, a pessoa viveu a vida toda no pecado e aí uma hora ele se salva e vai para o céu? Sim. Porque ele é um eleito, predestinado à salvação, e o chamado dele se deu no tempo que Deus quis, se deu no fim da sua vida. Mas a gente não pode pegar a exceção e transformar em... Não pode pegar a exceção e transformar em regra, e pior ainda, Júnior, é usar isso aí para casos diferentes, dizer assim, não, fulano está na igreja, fulano é crente, diz que é crente, mas vive aí no mundo, mas ele é crente, quando ele morrer vai para o céu. Opa, era aí. Você igreja em casa. Era aí. Rapaz, ele disse que igreja é a invenção dos homens e que igreja é instituição humana. Não, isso não se converteu não. Converteu não. Conversão muda o pensamento do indivíduo, faz dele membro do corpo de Cristo, faz dele parte da igreja do Senhor. Paulo diz que há uma santa vocação, e a vocação é para ser crente, e ser crente é ser membro do corpo de Cristo, ser igreja. Eu só procuro uma comunidade para congregar porque eu sou igreja e desejo viver como igreja, caminhar como igreja. É da natureza da fé buscar a comunhão dos santos. Está claro nos Atos, está claro nas cartas paulinas, isso está claro nas instruções dos apóstolos, que os que são de Cristo desejam estar unidos em torno de Cristo, como comunidade cristã. Isso é uma coisa quase natural na pregação do Evangelho em Atos. É pregando o Evangelho automaticamente. Paulo passou por algumas cidades pregando o Evangelho. Passou. Quando ele voltou por lá, tinha uma comunidade reunida, praticando culto segundo as instruções apostólicas. Meu Deus do céu. Paulo nem disse assim, se reúna. Pregou, saiu, quando voltou, está lá, os crentes reunidos. Por quê? É da natureza da fé cristã correr para o epicentro desta fé em Cristo e formar um corpo em torno dele. Isso é da natureza da fé cristã, meu irmão. Esse negócio de se converter, mas ele não quer saber de igreja, pastor. Diz que igreja é invenção dos outros. Não se converteu, seus olhos, não tem nem aquele brilho e entusiasmo do recém-convertido. O cara nem passou pelo processo da empolgação, da decepção e da restauração, nem passou por isso. Eu sou crente de 300 anos de igreja, eu sei o que é isso. O crente que se converte, o ímpio que se converte, é o fogo do empolgamento. Aquele momento é o momento da empolgação, do ápice. Ele tem a visão da igreja, e às vezes romantizada, como a criança que nasce, né, que ainda não tem a visão de mundo amadurecida, fica vislumbrado, fica assim, deslumbrado com o mundo, vai olhando e, né? Depois que ele vai percebendo as feiuras que tem no mundo, depois que ele vai percebendo as dificuldades que tem no mundo, e aquilo começa a torná-lo seletivo, crítico e julgador. Mas no primeiro momento, como é que a criança faz? Tem um bebezinha, fica olhando tudo, se encanta com tudo que vê, ainda não tem seletividade. Um recém-convertido, ele empolgado com a igreja, ele empolgado com a fé, ele empolgado com o evangelho. A empolgação é a convivência com os crentes velhos, é o dia a dia dos vícios da igreja, que vai o decepcionando de alguma forma, ou lhe amadurecendo para lhe dar uma visão consciente da realidade. E em muitos casos, alguns se decepcionam e se afastam temporariamente, e depois, sendo eles eleitos, são restaurados para viver uma membresia madura, consciente, correta, olhando para o foco certo, Cristo,
e se relacionando com seus irmãos corretamente como cooperadores para a edificação da igreja. Então, essa ideia de que o indivíduo se converteu, acabou de se converter, não quer saber da igreja, pastor. Não. Que conversa. Tá aí, e esse é salvo? Não. Isso não tem nada a ver com a instrução bíblica do que a fé realmente produz no indivíduo. Sim, meu irmão? Com relação a esse... Eu vou dar a palavra, mas alguém vai abrindo aí para adiantar. Jeremias 32, 40, João 10, 28. Sim, Ricardo. Com relação a esses que frequentaram a igreja em algum momento, saíram e... pode ser que o Senhor os alcance, mas depende. Pedro, capítulo 2, verso 20 em diante, fala: portanto, se depois de terem escapado das contaminações do mundo, mediante o conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, se deixam enredar de novo e são vencidos, tornou-se seu último estado pior que o primeiro, pois melhor lhe fora nunca tivessem conhecido o caminho da justiça, do que após conhecê-lo volverem para trás, apartando-se do santo mandamento e que lhes fora dado. Com eles aconteceu o que diz certo adágio verdadeiro: o cão voltou ao seu próprio vômito e a porca lavada voltou a revolver o lamaçal. Não são ovelhas. Não. Existe uma distinção dentro da teologia reformada entre o desvio de santidade do crente, que é o cair da graça temporariamente, é o cometer um pecado e esse pecado trazer temporariamente alguns prejuízos, até muitas vezes o desanimá-lo para a igreja, a convivência por um tempo. E existe o apóstata. Aí o apóstata é um ímpio, que é isso que ele está descrevendo aí, aquele indivíduo que, uma vez se afastando do evangelho e da igreja, começa agora a se comportar em total revolta, rebelião e rejeição ao evangelho. Tudo que ele dizia que acreditava, agora ele desfaz e rejeita. Este indivíduo apóstata, Pedro diz, a apostasia é uma ratificação dos preteridos. Quando o indivíduo apostata, ele já está dizendo assim: eu sou um destinado à condenação, porque os demais não se manifestam com tanta clareza. Mas um apóstata, é isso que Pedro está dizendo: não há restauração para os apóstatas, aqueles que, uma vez recebendo alguma iluminação e alguma bênção do evangelho, saindo desta graça, se volta totalmente contra o evangelho, inundando na imundícia, na perversão, no mundanismo, na rebelião contra Deus deliberadamente. Esses indivíduos... Isso também pode ser aplicado a certo senhor que não tinha bigode, depois teve bigode, ou tinha bigode, depois deixou de ter, e aí o segundo... Esse senhor, eu classifico ele em outro grupo, no grupo dos falsos profetas. Herético. Silas Malafaia, né? Há quem ache radical isso, mas fazendo um apanhado geral do seu ensinamento, da sua crença, de sua motivação e de suas mentiras. Mas em certo momento ele tinha uma aproximação com uma pregação mais autêntica. E depois... Ele começou a afirmar verdades evangélicas que era senso comum no meio evangélico. Afirmou verdades bíblicas, inclusive combateu a teologia da prosperidade de uma maneira até certa. Já vi esse vídeo deles várias vezes. Combateu bem. Porém, parece-me que era um jovem pregador querendo holofote, querendo ser chamar a atenção para si, porque mudou o discurso sem dizer: eu meditei nas escrituras, analisei melhor e cheguei à conclusão de que a teologia da prosperidade é certa. Não. Abraçou por uma conveniência e agora justifica o discurso dizendo que isso é evangelho. Por isso que algumas pessoas fazem assim. Ele um dia disse: estão dizendo que eu sou herege, quero que me provem qual é a heresia que eu estou ensinando. Aí botaram um vídeo no YouTube: Silas Malafaia refuta Silas Malafaia. Aí botou Silas Malafaia com bigode e Silas Malafaia sem bigode. Então tá lá ele combatendo as heresias quando tinha bigode
e defendendo as heresias sem bigode. Tirem suas conclusões, vão lá no YouTube e vejam o ensinamento desse senhor. Se não se encaixa com aquilo que Paulo exatamente disse, dos mercenários, dos mercadores, daqueles que usam o evangelho conforme seus interesses carnais ambiciosos. Agora, você me pergunta, pastor, ele é um eleito? Não sei, pode até ser. Agora que ele está se comportando como um verdadeiro pastor do reino de Cristo, um crente de verdade, tá não. Tá não. Não tá e não tá mesmo. Então, tem sinais lá de verdade, afirmando coisas que ele mesmo disse que era errado e estava na Bíblia mesmo. E agora, pela conveniência. E começa a atacar a teologia reformada de maneira desrespeitosa, desonesta, porque não tem problema nenhum você analisar e ter sua posição diferente, analisar a luz da paz. Eu entendo que essa interpretação aqui é por aqui, mas ser leviano como ele é, fazer conclusões com frases de efeito e gritando palavras de ordem, isso não é verdadeiro teólogo, não é verdadeiro pastor, que não trata o texto fora do seu contexto, certo? Sem analisar biblicamente as coisas, e usa a técnica do ad hominem, ataca a igreja presbiteriana com títulos de desrespeito, de desqualificação, né? Os reformados. Para mim isso não é uma atitude nem piedosa, nem cristã isso, porque até no que vamos discordar precisamos ser respeitosos e fazermos em amor para com os irmãos. Agora, a heresia não. O combate à heresia deve ser com veemência e dando nome aos bois. Isso é doutrina de Satanás, diz Paulo. Isso aqui é mentira, é anticristo. Agora, dentro da doutrina, dentro do ensinamento bíblico, há espaço para discordar daquilo que a Bíblia não dá a palavra final, mas mesmo assim precisamos fazê-lo com todo respeito, com reverência, temor e nos apegando ao que é essencial da fé. O que é essencial da fé. Então, esse indivíduo aí, eu entendo que precisa de conversão para ele. Mas o ponto, Jeremias 32, 40, para a gente finalizar, só vou ler os textos para a gente finalizar por hoje. Jeremias 32, 40. Farei com eles uma aliança eterna e não me desviar de fazer-lhes o bem, e porei o meu temor nos seus corações, para que nunca se apartem de mim. Rapaz, isso é fantástico, né? Prestem atenção. Quando é que Deus está dizendo isso por meio de Jeremias? Contexto de cativeiro, de juízo, de disciplina. O povo se rebelou, Deus vai mandar juízo, vai levar para o cativeiro, e Deus diz assim: mas eu nunca deixo de amar este povo, é meu povo, e eles nunca mais vão se desviar de mim. Eu vou botar temor no coração deles para que nunca mais se apartem. Agora eu pergunto, a partir daí nenhum judeu mais se desviou? Ou Deus é mentiroso, ou a fala dele é mal interpretada quando a gente diz que ele está falando de todo judeu. Ele está falando dos seus eleitos, dos que lhe pertencem, que aqueles que são fiéis a ele, é ele que os faz fiéis. É um povo dentro do povo, é uma eleição dentro da eleição, para um povo onde Deus primeiro pregaria o evangelho, mas nem todos os alvos daquele evangelho seriam destinados à salvação por aquele evangelho. É um povo dentro de um povo, é o que Paulo diz, é uma eleição dentro da eleição, é um Israel dentro de Israel, é uma igreja dentro da igreja. Então ele está dizendo, eu colocarei o temor e eles nunca mais se apartarão de mim. E por que alguns se apartou de Deus? Aí fica a pergunta. E por que alguns posteriormente se afastam de Deus? Por que Deus disse isso e os israelitas na época de Jesus, em sua maioria, se apartou de Deus e matou seu filho? Nunca foram povo de Deus. Nunca foi povo de Deus de verdade. Porque o povo de Deus, Deus coloca temor em seu coração para com Deus, e eles nunca se apartam de Deus
deliberadamente. É Deus que coloca o temor. Se nós dissermos que não, ficar na graça e no temor depende de mim, você está chamando Deus de mentiroso. Você está dizendo que Deus é mentiroso, que não é Ele que faz isso, é você que faz. Uma marca do Salmo, Isaías 55, verso 3: inclinai os vossos ouvidos dele a mim, né? E por que Deus chamava o povo ao conserto? Porque os eleitos iam responder, as ovelhas ouvem. Quem é de Deus ouve a voz de Deus. Quem é de Deus peca, mas se arrepende assim, eu quero isso, e volta. Mas é porque o temor de Deus leva ele a isso. Sim, irmã Maciele, abra seu coração, minha irmã. Às 11 horas você me faz uma pergunta, vamos lá. O texto de João, fala sobre pessoas que receberam bênçãos do Espírito, e o senhor explicou que fala sobre aqueles apóstatas. No texto de Hebreus 6 também está falando sobre aplicamos, geralmente a gente associa eles ao texto que ele ligou, porque é mais complexo, é mais difícil, porque ele parece descrever um regenerado, né? Ele parece descrever um regenerado, porém tem alguns termos que mostram certa distinção, porque ele está falando de bênçãos superficiais que atingem pessoas que são chamados para pertencer à igreja, mas que não lhes é dado os elementos da salvação, mas bênçãos influenciadoras do Espírito Santo para ele pertencer ali. Que ele fala de iluminação do Espírito, bênçãos do Espírito, né? Mas que em nenhum momento o texto usa termos para dizer que ele foi alguém conectado a Cristo, alguém realmente salvo que perdeu esta salvação, mas alguém que, estando na igreja, foi alvo das bênçãos desta comunhão. Vamos pensar aqui Judas, tá? Eu gosto de fazer essa conexão para entender um pouco o Hebreus 6. Quem chamou Judas para ser apóstolo? Jesus. Ele mesmo disse que foi ele. Eu não chamei 12? Jesus disse: eu chamei 12, chamei vocês todos. Quem chamou pessoalmente? Jesus. Jesus tratou em algum momento Judas diferente dos demais? Não. Na ceia, foi na última Páscoa, ele deu indícios, mas os apóstolos nem perceberam. Por que você acha que os apóstolos não perceberam a indicação de Cristo? Porque ele sabe de Cristo. Ele está no meio, meu irmão. Ele parece com um dos nossos, ele é igualzinho. Não tem diferença não. Tem diferença não. Na aparência era. E tem outro. Jesus ensinou ele, instruiu ele, deu poderes para ele, porque Judas fez parte dos 70 que recebeu poder para expulsar demônios, curar enfermos e realizar sinais maravilhosos. E volta. Jesus ensinou, chamou, deu poder, ele recebeu dons, participou da ceia, porque querem dizer que Judas não está na ceia, participou da Páscoa junto com Jesus Cristo, está lá na comunhão. E ali Jesus começa a deixar claro, dizendo o seguinte: vocês todos estão lavados por mim, menos um. Menos um. Na Páscoa, no lava-pé, Jesus diz: todos estão lavados por mim, menos um. Lembra disso não? Jesus dizendo para Pedro: Pedro, já estáis lavados, menos um, só um que não está lavado. E o texto diz assim: e ele se referia a Judas, ao que iria lhe trair. Jesus disse: tem um que não é regenerado, que eu não lavei o coração dele, chamei, dei bênçãos, ele foi contado entre os 12, ouviu a instrução, recebeu poder, divulgou o evangelho junto com Jesus, fez sinal junto com Jesus, mas Jesus não deu a ele bênçãos regeneradoras, salvadoras. Ele não foi salvo, ele não era um salvo. Jesus disse: todos que tu me deste, Pai, nenhum se perdeu, exceto um, o filho da perdição.
Daí eu aplico o exemplo de Judas a Hebreus 6. Os que foram iluminados participaram dos dons do Espírito, das bênçãos do Espírito, e caíram. Ou seja, Judas é um exemplo disso. Alguém que é chamado para pertencer à igreja, recebe bênçãos, privilégios e dons. Jesus também cita isso no Sermão do Monte, no final do Sermão do Monte, Mateus capítulo 7. Jesus disse: nem todos que me dizem Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. E naquele dia me dirão: Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Não curamos enfermos em teu nome? E eu vos direi abertamente: apartai-vos de mim, maldito, porque eu não vos conheço, vós que praticais a iniquidade. São ímpios usando o nome do Senhor, manifestando poder em nome de Cristo, curando, expulsando demônio, fazendo cura. Mas Hebreus 6. Hoje, agora, eu entendi isso. Hebreus 6. É exatamente isso aí que ele está dizendo. E aí de Judas tem algo fantástico. João disse assim, que ele estava no meio dos apóstolos, recebia todas as instruções, mas havia quartos escuros. Ele era o tesoureiro e roubava o dinheiro da tesouraria, fazia tratos escusos pelas costas de Cristo. O que ele era, disfarçava, mas não deixava de ser. Ele era ladrão, ele era ambicioso. Para reforçar o que o senhor falou, João 13:10. Sim. Declarou Jesus: quem já se banhou não necessita de ser lavado senão os pés, quanto ao mais está todo limpo. Ora, vós todos estáis limpos, mas não todos, pois ele sabia quem era o traidor. Foi por isso que ele disse: nem todos estáis limpos. Que limpeza é essa? Regeneração. Que limpeza do pé é? Santificação. Eu expliquei aqui. Jesus fala: já tomaste banho? Quando era menino eu tomava banho, depois ficava brincando. Aí antes de dormir, mãe disse: lava os pés, menino, para dormir. E quando não lavava, o lençol branco amanhecia preto. Jesus está dizendo: quando eu chamei vocês, eu vos regenerei, eu vos limpei, mas vocês ainda sujam os pés na caminhada de vocês. Então vocês precisam continuar lavando os pés em mim. Santificação. Mas tem um que ainda está podre, sujo, lameado, porque eu não lavei ele. Daqui a pouco ele vai mostrar a sujeira e o fedor dele. Judas. Mas recebeu bênçãos, privilégios, dons. Por isso, me perdoem retomar este assunto, não são os dons espirituais o atestador da salvação, mas os frutos do Espírito, a vida santa, a vida transformada. Não são os dons espirituais que me atestam como salvo. Esse é sinal da semente santa de Deus gerando vida santa. Por isso que é fruto do Espírito Santo, gerando vida santa. Então, o que atesta que você é um verdadeiro crente não são os dons, os privilégios, as bênçãos que você recebe. Esse é sinal de Cristo na sua vida, te tornando santo. Por isso que a santidade é o termômetro da salvação. A santidade é a parte visível da salvação. É quando ela mostra a sua cara. E aí, para a gente concluir os textos, agora sim, por favor, meus irmãos, segure mais um pouquinho aí que eu vou só ler os textos. João 10, 28, Romanos 8, 35 a 39. Quem achou João aí? João 10, 28. Sim, está respondido, Marcelo? Pode não ter agradado, mas eu respondi, viu? 10, 28. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Falando das ovelhas. Como é que eu posso dizer que um crente perde a salvação e que o que eu faço me tira da salvação em Cristo? Jesus disse: as ovelhas virão até mim, e quando elas chegarem eu vou abraçar elas, e ninguém jamais tirará ela de mim, e não perecerá. E a palavra perecer aí é condenação eterna. O sentido de perecer é morrer eternamente, morrer para sempre, sofrer irreversivelmente, sofrer uma destruição e uma condenação eterna. E jamais perecerão,
porque elas não podem ser arrebatadas das minhas mãos. Não tem como separar a gente de Cristo, uniu a Cristo, não tem como separar de Cristo. Ponto. Romanos 8, 35 a 39, quem achou, leia. Outro abra 1 Pedro 1, 5 e Filipenses 1, 6. Romanos 8, 35 a 39. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte o dia todo, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas as coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra coisa poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Como é que você lê um texto desse e diz que o crente pode perder a salvação? Ele botou a lista de todos os potenciais e poderosos inimigos, incluindo o pecado, e disse: nada disso separa a gente de Cristo. Nada. Se é nada, meu irmão, por que eu coloco alguma coisa ainda? É nada, nada é nada aí. Nada aí significa nada mesmo. Por quê? Porque todas as possibilidades já foram colocadas e descartadas, e dizendo: isso aqui? Não. Isso aqui? Não. Isso? Não. Nem o diabo, nem o pecado, nem a carne, nem o mundo, nada pode nos separar do amor de Deus em Cristo. Ponto. Se nada pode me separar, como é que eu perco salvação? Não pode. Continuando, 1 Pedro 1,5 e Filipenses 1,6. Que mediante a fé está guardado na virtude de Deus para a salvação, já prestes para se revelar no último tempo. Guardados para a salvação. Essa palavra aí é segurança, garantido. Está garantido, está guardado, está certo. Ninguém pode pegar isso aqui de volta. Para a conclusão de sua salvação, que está para se manifestar. Está guardado, está garantido. E finalmente Filipenses 1,6. Estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Pronto, preciso dizer mais nada. De tudo que eu já disse, o texto conclui. Aquele que começou, porque é obra dele, plano dele, execução e consumação dele. Se você recebeu os primeiros elementos da salvação, vai receber os últimos, porque aquele que começou não deixa a obra pelo meio. Aquele que começou a boa obra há de completá-la. É obra dele. Se é obra dele e ele não falha, ninguém perde salvação. Tem gente que nunca teve, passou pela igreja, mas nunca teve salvação. Salvação não se perde, porque ela é garantida por aquele que não falha, que é poderoso. Que ele, pois, nos abençoe. Amém.